só se ama aquilo que a gente conhece, já dizia Santo Agostinho. Por isso que nesse programa, nesse primeiro programa dessa nova temporada, nós queremos fazer com que você conheça a primeira frase do Credo Apostólico, que vai dizer assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E quem nos ajudará nessa meditação dessa frase maravilhosa? Júlio Neto, nosso irmão missionário consagrado de vida da comunidade Aliança de Misericórdia. Queridos amigos do programa Arte da Vida, uma grande alegria estar aqui com vocês. Estamos começando essa reflexão a respeito do símbolo da fé, do creio, né? Essa oração essa profissão de fé que nós fazemos a cada celebração litúrgica. E agora a gente está fazendo esse caminho sistemático, entendendo ele parte a parte. Hoje nós estamos começando esse caminho e para mim é uma grande alegria, uma grande honra, né? Eu ainda não sou um teólogo formado, eu sou um teólogo em formação, em processo, né? Estudo teologia, né? E para mim está sendo uma honra porque você vai encontrar ao longo de outros programas aí muitas pessoas que são muito mais preparadas do que eu. Mas de forma simples, na minha limitação, preparei algo aqui para que nós pudéssemos refletir a respeito disso. Então vamos lá. Eu acho que um primeiro ponto interessante é a gente saber de onde surgiu, né? De onde surge a realidade do credo. Tudo na igreja surge a partir de um sentido, no sentido de uma necessidade de algo, né? As pessoas não podem acreditar que em determinado momento o Papa acorda de manhã e diz assim: hoje eu vou dizer uma coisa nova e a igreja vai seguir. As coisas não funcionam assim. A igreja responde a uma necessidade de uma coisa chamada sensus fidei, ou seja, o senso dos fiéis, aquilo que o fiel sente. O credo, ele começa a ser formulado, ele tem a sua primeira expressão no Concílio de Nicéia, no ano de 325, e ele vem como resposta a uma realidade difícil vivida naquele tempo de um homem chamado Ário, né, que é do arianismo, né, não misturado com signos lá não. Arianismo é uma heresia que foi combatida exatamente no Concílio de Nicéia e a partir disso houve-se a necessidade, né, dessa formulação, de uma formulação importante a respeito daquilo que nós cremos, da nossa fé. Estamos no ano 325, ou seja, muito ainda próximos ali do acontecimento de Jesus, e até então, ou seja, esse primeiro concílio que acontece em Nicéia, ou seja, não houve nenhum anterior, a fé foi sendo propagada, e como ela foi muito propagada, houve então a necessidade do quê? Um concílio, o que é? Uma conciliação, então todo mundo que se junta para que a gente falar assim, pera um pouquinho, agora vamos estudar esse assunto aqui, vamos ver essa coisa que está acontecendo e vamos dar uma resposta, né? Então o concílio é isso, né? Grossamente falando, basicamente falando. Então em resposta a essa alegação de Ário, que era qual? De que Deus era Deus e de que Jesus não era Deus, né? Jesus, ele não admite Jesus como Deus, ele começa a colocar dúvida a respeito dessa questão. E não, a igreja se reúne e determina que não, Jesus, ele é Deus, né? Assim como Deus, consubstancial ao Pai, né? Ou seja, então a explicação vem daí. Então daqui parte a realidade do credo, que foi sendo desenvolvido ao longo de todos os séculos na igreja e que, à medida de que foi sendo desenvolvido, foi se amadurecendo através dos dogmas, através de tudo aquilo que a igreja foi entendendo, né, como uma forma de nós expressarmos a nossa fé. Então, até aquela última parte do credo que normalmente a gente fala, né, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, muitas daquelas coisas veio posterior, né? As primeiras formulações do credo, você vai encontrar isso na patrística, nos primeiros padres da igreja, eram formulações muito diretas a respeito da nossa crença, a respeito da nossa certeza de fé na Santíssima Trindade, né? Como um só Deus, né? Na Trindade, a Trindade, um só Deus em três pessoas, né? Então essa é a principal formulação da nossa fé diante do credo. Mas nesse programa em específico, né, nesse primeiro momento que nós estamos meditando sobre isso, nós vamos falar a respeito dessa relação do creio em Deus Pai, essa paternidade de Deus. Isso brota da onde? Isso brota também da nossa fé, da realidade da Sagrada Escritura. E aqui é importante ressaltar uma coisa que é fantástica da nossa fé. De que a nossa fé, ela não é sola Scriptura, ou seja, ela não é só a palavra de Deus. Júlio, mas não está tudo na palavra de Deus? Está tudo na palavra de Deus, o Evangelho revelado aqui, Jesus revelado, mas essa ideia de só a Escritura, então às vezes a gente vai buscando coisas que são protestantes, como assim, se não tiver na Bíblia eu não acredito. Isso não pode acontecer na nossa fé. Nossa fé, ela tem esse tripé, né? Que é a Sagrada Escritura, o Santo Magistério e a Sagrada Tradição.
Ou seja, esse tripé mantém a igreja em pé. Então lembremos, à luz da palavra de Deus, que lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 26, aonde nós entendemos que nós somos filhos de Deus pela fé em Jesus. Por que pela fé em Jesus? Pelo simples fato de que Jesus, vindo ao mundo, se revelando no mundo, né, como Filho de Deus e se oferecendo por toda a humanidade como penhor da nossa salvação, Ele nos torna filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus no Filho de Deus, ou seja, nós somos filhos com F minúsculo no Filho com F bem maiúsculo. Então nós somos filhos de Deus aonde? Em Jesus, né? Em outro momento nós podemos também citar João no capítulo 14, no versículo 2, né? Entendendo que se nós somos filhos de Deus, nós precisamos buscar as coisas do alto e o nosso coração tem uma sede de Deus, de buscar essa realidade que vem do alto. Então, o que significa crer em Deus? Catecismo da Igreja Católica 150. Eu vou ler, a gente conclui esse bloco e no próximo bloco nós vamos entender isso um pouco melhor e aprofundar essa realidade. Acompanhe comigo aí, 150 do Catecismo. A fé é primeiramente uma adesão pessoal do homem a Deus. É, ao mesmo tempo e inexeparavelmente, o assentimento livre a toda a verdade que Deus revelou, como adesão pessoal a Deus e assentimento à verdade que Ele revelou. A fé cristã é diferente da fé de uma pessoa humana. É justo e bom entregar-se totalmente a Deus e crer absolutamente no que Ele diz. Seria vão e falso por tal fé em uma criatura.